Bom dia, good morning everyone. Sejam muito bem-vindos. Welcome to Embrace the Future Live. Este evento está sendo transmitido em português com tradução simultânea para inglês e libras. Para acessar a versão em inglês, clique no botão Idiomas na parte superior esquerda do seu vídeo. This event is broadcast in Portuguese with simultaneous translation into English. To access the English version, click on the language button on the left top of your screen. I will start to speak in Portuguese from now on. Bom, meu nome é Adalgisa Pires, eu sou jornalista e eu fui convidada para conduzir e mediar a nossa conversa. Eu aproveito para, de antemão, agradecer a sua atenção. É uma satisfação ter você conectado neste momento para essa apresentação da AMAGE a respeito dos seus compromissos com o futuro, um futuro sustentável. Embrace the Future. Este evento recebe este nome por duas razões muito importantes. Primeiro, porque a AMAGE entende que é preciso abraçar o futuro para garantir que as novas gerações, e a nossa também, possam se sentir acolhidas neste planeta. E segundo, reparem como o RACE foi destacado, para que esse futuro seja o lugar que nós gostaríamos de fato de viver. É preciso velocidade para ter resultados claros de curto, médio e longo prazo. Bom, a AMAGE é uma empresa brasileira com atuação global, com mais de 40 anos de pioneirismo, atuando nas áreas de energia, produção, originação, processamento e transporte de grãos e fibras. São mais de 7.700 funcionários e muitos marcos de sucesso que registram um valor fundamental para a empresa: o respeito com as pessoas e com a forma de fazer negócios. Ao longo de sua trajetória, foi trilhando importantes passos que reafirmam seu foco na geração de valor sustentável. Foi a primeira empresa do mundo a alcançar a certificação Roundtable on Responsible Soy, além de ter participado como empresa modelo da conferência Rio+20 no painel sobre agricultura sustentável e ter seu CEO discursando junto aos principais líderes empresariais no Global Compact Leaders Summit da ONU. Em 2017, lançou seu posicionamento global de sustentabilidade, dando transparência à estratégia de sustentabilidade da companhia a todos os seus stakeholders. A AMAGE reconhece o seu papel no agronegócio e os novos desafios globais e, por isso, quer ir além. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Nosso evento está estruturado em 3 momentos. Primeiro, desafios ESG, com uma avaliação da perspectiva da AMAGE e de um representante do setor financeiro. Depois, divulgação de um compromisso da AMAGE com o futuro, especialmente com relação aos temas clima e floresta. E, por fim, a apresentação de ações e plataformas desenvolvidas pela AMAGE para alcançar os seus compromissos e comunicar de forma clara à sociedade os resultados atingidos, além das dificuldades enfrentadas e, claro, superadas. Ao final desses 3 momentos, nós teremos um espaço para perguntas e respostas e a sua participação é mais que bem-vinda. Durante todo o evento, nós deixaremos um botão disponível, um link disponível aqui, né, na própria plataforma, logo abaixo da tela de transmissão, para que você possa enviar os seus comentários, os seus feedbacks, né, perguntas, dúvidas. Mas agora, para oficialmente dar as boas-vindas a você, o CEO da AMAGE, Judinei Carvalho de Souza. Muito obrigado, Adalgisa.
Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação de todos nesse encontro. Esse é um momento muito especial para a Margem, pois vamos tornar público aquilo que já fazemos e que, inclusive, está presente no nosso DNA, que são os compromissos socioambientais tão necessários para assegurar o futuro de todos. Uma caminhada bem percorrida precisa de ter um olhar para o futuro, porém sem esquecer o presente e com atenção às transformações, que traz consigo muitos desafios. Ao longo dos mais de 30 anos da minha atuação na marcha, tenho orgulho de dizer que sempre fomos abertos ao diálogo e que sempre estivemos dispostos a escutar. Temos foco, determinação, resiliência e trabalhamos incansavelmente para alcançar nossos objetivos. Quando penso em sustentabilidade, trago comigo a forma como conduzimos o nosso negócio, nossas relações com os stakeholders e as nossas operações. Sabemos que a perenidade não vem só de números, mas também da forma como esses números são realizados. A ideia aqui hoje, nesse momento especial em que estamos juntos, é trazer um pouco do que temos realizado, analisado e debatido ao longo da história da marcha. Espero que gostem do que vamos apresentar. Quero aproveitar essa oportunidade para convidar a todos vocês para estarmos juntos nesse compromisso com o futuro. Obrigado e um bom evento para todos. Muito obrigada, Judinei. Depois de muito trabalho, né, esse evento trará informações importantes sobre o quanto vocês estão comprometidos, né, com um futuro sustentável. Vamos seguir então o nosso evento? Bom, Agora sim. Muito se tem ouvido falar em ESG, né? Uma sigla em inglês para Ambiental, Social and Governance. Environmental, Social and Governance. Então, ambiental, social e governança. É um conceito fundamental para garantir um crescimento sustentável das empresas. E para falar sobre esse tema, a gente vai convidar agora o CFO da AMAGE, Dante Pozzi. Dante, eu acho que ele vai entrar aqui com a gente já vai dividir tela com ele, né? Essas 3 letras aí, ESG, entraram... Olá, Dante, agora sim, estou aqui com você. Seja muito bem-vindo. E aí eu já começo dizendo o seguinte, a gente está falando de ESG, né? Essas 3 letras, elas entram mesmo no vocabulário no mundo financeiro e nos negócios em geral. E você foi por muito tempo do mercado financeiro, mas já está há 10 anos aí, completando 10 anos na AMAGE. Então, a minha pergunta para a gente começar esse diálogo aqui, a AMAGE está preparada para os novos desafios ESG? Você poderia contar um pouquinho para a gente sobre o que vem por aí? Conto sim, claro, é um prazer. De fato, assim, em 2021 faz 10 anos que eu estou na Mage, e antes disso a gente já sabia, né? Já conhecia de fora um pouco dessa agenda que vinha sendo desenvolvida e que está até hoje sendo desenvolvida dentro da Mage, né? Quando a gente fala de SD na empresa, eu faço 2 conexões, né? Eu faço uma conexão com o negócio e faço conexão com a área financeira. Então, talvez a maioria do pessoal que está nos acompanhando conhece, a gente tem 4 plataformas de negócio, né? A gente é produtor, somos originadores, somos operadores logísticos e somos geradores de energia. E uma coisa que a gente gosta de acreditar dentro da empresa é que desse caldo aí, dessas 4 plataformas, vem uma sinergia que traz um valor para o nosso negócio, né? Então, a palavrinha sinergia é chave para a nossa operação. E da mesma forma, quando você olha a agenda de ESG, também está lá. Essa sinergia está bastante presente, né? Se você pega, por exemplo, o Pacto Global ali de 2017, um compromisso importante que a gente assumiu e que depois virou o Pacto de 2025. Lá a gente organizou as nossas frentes em inovação, desenvolvimento local, cadeia de valor e governança. Mas as ações de ESG acabam permeando todas essas áreas, né? A gente extrai uma sinergia de todas essas plataformas também. Você pega, por exemplo, aí a plataforma Originar, né? Que a Juliana vai contar um pouco mais dela daqui logo mais. Uma plataforma geoespacial que começou dentro da parte de inovação para resolver uma questão de coordenação da cadeia. E a evolução dessa plataforma, a versão 2.0 dela, de inteligência de mercado, vai ajudar a gente a cumprir os próximos compromissos da empresa. Então, eu vejo muito essa conexão na parte de ESG com o negócio, quando a gente está falando de sinergia. Esse é um lado. Agora, quando a gente fala de ESG, pelo menos como eu penso,
na área financeira, a palavra que vem e que cola essas duas coisas, Adalgisa, é a transparência. E quando eu falo transparência aqui, eu não estou falando de demonstração, claro que inclui tudo isso, tá? Inclui demonstração financeira, inclui apresentação aos investidores, inclui, claro, o nosso relatório de sustentabilidade que a gente publica há tantos anos e que tem todas as nossas iniciativas organizadas ali. Mas eu estou falando de algo além, né? De um conceito talvez um pouco mais amplo de como que a empresa se comunica, como é que ela se comunica com esse público interno e interno, né? Com transparência para mostrar o que a gente tem, o que a gente precisa desenvolver, onde a gente está feliz e onde a gente ainda precisa melhorar, né? É através dessa conversa, dessa escuta ativa que a gente faz o tempo todo, é que a gente é capaz de aprender e se desenvolver. E, em última instância, estabelecer compromissos que a gente entende como íntegros. Íntegros no sentido de que está alinhado com o pensamento da empresa, com o que a empresa fala e o que ela faz. Então, é esse tipo de compromisso que, na nossa visão, está pautado por essa forma de comunicação, por essa transparência, tá? Deixa eu dar para todo mundo aí 2 exemplos, ou um exemplo, na verdade, que são 2 operações que nós fizemos ao longo desse ano e que totalizaram aí quase $1 bilhão, né? Primeiro, a nossa iniciativa ali, abertura no mercado de capitais, com a emissão do bond lá em janeiro, e mais recentemente, o desembolso que a gente fez com a operação da FC, que envolveu o Rabobank, envolveu o Santander também. Essas 2 operações envolveu uma diligência enorme, Adalgisa. A gente teve que olhar, junto com os nossos parceiros e investidores, diversos aspectos do nosso negócio. Parte operacional, parte de negócio, parte financeira, a agenda climática, socioambiental. E ali a gente estabeleceu uma conversa muito franca com os nossos parceiros para desenvolver ela. Então, a despeito das 2 operações que por si só falam do ponto de vista de números, a forma como a gente entende que a gente saiu desse processo, a operação da FC levou meses, o bond também, né? A gente saiu mais forte ali, ou pelo menos mais convicto do que a gente tinha que fazer. Então, há um processo de aprendizado que você só consegue através da transparência, né? Nas 2 operações, a gente teve a construção de frameworks de sustentabilidade que definiam ali como é que você vai usar esse recurso, né? Esse framework não foi feito com palavras ao vento, né? Muita discussão para entender exatamente que tipo de linha que a gente pode se comprometer a fazer e que faz sentido no contexto que a gente está se comprometer a fazer. Esse compromisso, que a Juliana vai apresentar logo mais, é fruto disso, né? Debatemos a exaustão, debatemos internamente, externamente, para a construção de um compromisso que a gente entende que está alinhado, não são palavras ao vento, são sólidos, né? Robusto, a respeito do que a gente pretende fazer nos próximos anos. Então, é dessa forma assim, que eu penso quando fala ESG dentro da empresa. Essa conexão com sinergia de um lado na parte de plano de negócio e com a parte de transparência dentro da área financeira. Agora, antes da Juliana apresentar esse compromisso, eu gostaria de chamar para a gente bater um papo uma pessoa que eu admiro muito. É uma grande amiga, uma pessoa que eu conheço há bastante tempo e que hoje lidera uma trajetória de carreira extraordinária e que hoje lidera uma grande gestão financeira, com quem também a gente tem uma relação linda, né? Longo prazo, profunda e tudo mais. Então, o que eu ia te pedir, Adalgisa, é para você apresentar para todo mundo que está acompanhando aqui hoje quem que é a Fabiana Alves, por favor. Claro, com certeza. Obrigada, Dante, aí por tudo que você já adiantou aqui para a gente sobre esse assunto, mas agora então convidando ela, Fabiana Alves, para uma conversa com o Dante sobre alguns temas fundamentais para o agro nesse momento mais ESG que nunca. Ela é diretora executiva de Corporate Clients do Rabobank Brasil, área que atende empresas do agronegócio e do setor alimentício. Antes de assumir a posição, era diretora do Rural Banking. A executiva acumula experiência de produção agrícola e indústria de alimentos, juntou-se ao Rabobank em 2008, onde já atuou como gerente executiva da divisão rural e gerenciou a área de consultoria rural com foco em governança, gestão e planejamento estratégico. Ela é formada em engenharia agronômica pela Universidade Federal de Viçosa, pós-graduada em administração de empresas pela FGV São Paulo e possui MBA com foco em desenvolvimento organizacional e finanças pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Fabiana, seja muito bem-vinda.
Que bom ter você aqui Muito com a obrigada, gente. nós dois, né? Muito Obrigado. obrigada. Obrigado, Fabiana, por estar aqui com a gente. O que eu ia pedir para começar esse bate-papo é se você pudesse contar para nós o que você enxerga. O banco é um vanguardista nessa parte de ESG, tá certo? O que você enxerga de evolução dessa agenda dentro das instituições financeiras e, claro, os avanços do Rabobank especificamente? Bom, obrigada, bom dia a todos. É um prazer enorme, uma honra estar aqui, né, com o Dante. Sim, somos parceiros aí de longa data, meu coach no Rabobank. A indústria financeira tem um papel aí, ao meu ver, muito além de fomentar a agenda ESG com taxas, prazos e recursos diferenciados, né? Nós temos que zelar e incentivar as boas práticas dentro dessa agenda para garantir a sustentabilidade do interesse do investidor e a confiança da sociedade na aplicação desses recursos, né? Para isso, nós precisamos incentivar a adoção de padrões, de métricas, e padrões de certificação que garantam essa transparência que você mencionou, né? E que nos permitam monitorar e capturar os benefícios, os supostos benefícios atrelados aos indicadores que estão atrelados a transações financeiras classificadas como ESG. Mas, sobretudo, o que eu acho que a gente é uma responsabilidade muito grande da indústria financeira é estar focado na adicionalidade, é estar focado em investir naquilo que vai além do regulatório, além do que é o esperado, além do que já está sendo feito, porque esse é o caminho que nos leva à possibilidade de atingir os compromissos aí feitos no Acordo de Paris. Como a gente como o mundo vem operando hoje, a gente não chega lá. Então, nós precisamos de adicionalidades. E é nesse sentido que é um orgulho muito grande para mim estar aqui hoje conversando nesse evento com vocês, a MAGE, porque eu acho que, sim, o Rabobank é um frontrunner, mas a MAGE, nesse evento, mostra que também é. Para a MAGE, que é nossa cliente de longa data, sabe que esse diálogo sobre sustentabilidade é parte, sim, do nosso DNA e que nós trouxemos esse diálogo quando ele ainda era exótico à indústria financeira. Nós trouxemos esse diálogo para a nossa conversa com os nossos clientes, estabelecendo aí, nos posicionando como parceiros dentro dessa agenda e estabelecendo metas claras para os nossos clientes, criando um rating de sustentabilidade em paralelo ao nosso rating de crédito. E hoje, para ser frontrunner, a gente tem que garantir que esse diálogo aconteça. Então, ter essa conversa, entender o planejamento da agenda ESG dentro do planejamento estratégico, incentivar que essa agenda seja parte do negócio dos nossos clientes e não uma agenda paralela, isso é mandatório dentro do Rabobank, nós somos medidos por isso. Nós somos medidos por ajudar os nossos clientes a melhorarem o seu rating de sustentabilidade para que o Rabobank possa ter um portfólio também melhorando em termos de sustentabilidade e possa nos manter aí na posição que a gente tem hoje, que é no topo da lista dos bancos mais sustentáveis do mundo. Não, perfeito. Eu vejo, olha, do lado da MAGE, Fabiana, a gente, claro, tem uma visão mais estrita, mas a gente se relaciona com 40 instituições financeiras, né? A gente nota, umas mais atentadas, outras menos, mas todo mundo, de alguma forma, se movimentando no sentido que o banco começou a se movimentar há anos atrás, né? Então, para mim, eu vejo totalmente isso que você está falando, acho que é uma tendência da indústria de se movimentar nessa direção. Agora, o que eu ia te perguntar é em relação do nosso lado, do lado da cadeia agroalimentar, dos clientes, do agro especificamente. Como é que você enxerga esse desenvolvimento dessa agenda ESG? Olha, nós somos o maior exportador de alimentos do mundo, né? E, portanto, somos alvos de cobrança e precisamos ser referência, precisamos ser benchmark. Como você falou aí, o Rabobank foi um benchmark dentro dessa agenda e a AMAGE está se posicionando como um benchmark dentro do setor. E o Brasil precisa ser benchmark. E a gente só vai ser se a gente realmente tiver a agenda ESG incorporada e intrínseca dentro do agro.
porque é isso que vai nos dar a manutenção da nossa licença para operar como o maior provedor de alimentos do mundo, diante da sociedade globalmente. Então, basicamente, a gente tem que abraçar, como vocês estão fazendo, essa agenda, que o Rabobank abraça desde sempre, a AMAGE também, mas a importância desse compromisso público da AMAGE dentro do agro é enorme, porque a AMAGE é uma referência, então é um passo que a gente está dando em termos de se tornar um benchmark como país, como agronegócio brasileiro, como provedor de alimentos para o mundo. Então, não há futuro sem agro, não há agro sem ESG, e ESG não pode mais ser um diferencial, ele passa a ser essencial. Né? Então, para todos os setores, especialmente para o agro, que é um setor extremamente dependente dos recursos naturais e dos impactos climáticos que podem nos impactar severamente. Então, não tem alternativa. Né? Temos que, de fato, abraçar a agenda ESG com bastante determinação para chegar onde a gente precisa chegar. Essencial. Eu vejo isso também, viu? Assim, você pega nessa emissão do bond que nós fizemos, assim, o investidor como um direcionador desse comportamento. Nós fizemos um roadshow de 90 reuniões, onde uma fração enorme das discussões acontecia em torno desse tema, né? Então, não é mais um capítulo ali no final da apresentação, ele passa a ser um tema que é discutido logo no começo da apresentação, foi isso que a gente viu com tantos investidores, né? Então, concordo completamente. Fabiana, obrigado aí pela conversa breve, sim, mas obrigado assim pelo seu tempo e pelas essas visões aí do mercado financeiro e da parte agro. Vou seguir aqui então com vocês. Para isso, eu vou convidar a Juliana Lopes, que é diretora de ESG, aí sim, eu já estava querendo falar com a Juliana, que é diretora de ESG, Comunicação e Compliance. Ela vai nos apresentar esses compromissos e nos levar para algumas reflexões bem importantes. Então, Juliana, seja muito bem-vinda. Agora sim, já vi que você está aqui com a gente. Agora sim, Juliana, você viu que eu estou ansiosa, né? Tem tanta coisa para a gente conversar aqui hoje, que eu já estava indo para um outro momento aqui, perguntando já das questões climáticas e tudo mais, do cerrado, da floresta e tudo mais. É com você, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Dalgisa. Realmente são vários temas, né, que aparecem quando a gente fala de questões climáticas, questão de floresta, então a gente fica ansioso a falar sobre tudo. Eu queria, nesse momento, dar bom dia a todos, queria agradecer e dizer que a gente está muito feliz com essa live. Os compromissos que vamos apresentar hoje, eles são resultados de muita dedicação, diálogo, discussão. Foi parte de um processo de muita conversa com gente que pensa igual a gente, mas eu acho que especialmente gente que pensa diferente da gente. A gente estudou, fez muitos cenários, pilotos, testes, para tentar identificar a nossa capacidade de entrega e também a escalabilidade dessa capacidade de entrega. A gente debateu muito sobre termos todos os dados disponíveis e não termos, às vezes, certeza se teríamos todas as informações para assumir esses compromissos. Refletimos sobre a importância de sermos claros, transparentes com o que é factível, com o que a gente pode entregar, com a qualidade que a gente se orgulha de entregar, porque a gente entende que não é apenas assinar um documento, o compromisso não é apenas uma assinatura, é o nosso jeito de trabalhar, é o nosso jeito de fazer as entregas e ser claro com todo mundo que está à nossa volta. A gente também teve conversas sobre receio de não atingir alguns dos resultados que a gente está colocando aqui, porque a gente tem muita dificuldade de lidar com o incerto, né? As pessoas têm muita dificuldade de lidar com o incerto e para as empresas isso ainda é mais difícil. Como é que eu vou dizer alguma coisa e vou me atirar num futuro de longo prazo sem saber o que vai acontecer? Então, isso faz parte do Embrace the Future. O Embrace the Future é abraçar, é cuidar do futuro, com todas as incertezas que esse futuro apresenta para a gente. Exatamente por isso que a gente colocou o Race, porque por causa dessas incertezas, a gente tem a certeza de que correr é primordial para a gente alcançar um futuro sustentável, que seja possível da forma com que a gente acredita que é capaz de construir. Nesse momento, eu tenho orgulho de declarar
que a MAGE está se comprometendo em zerar suas emissões de carbono até 2050. E nosso compromisso está sendo realizado junto à iniciativa Science Based Targets, SBTi, por meio da campanha Business Ambition for 1.5. Com isso, agora, fazemos parte do movimento global Race to Zero. Logo em seguida, eu vou contar um pouco como é que a gente vai chegar lá. Mas eu queria que vocês vissem o vídeo do Carlo Pereira, diretor da Rede Brasileira do Pacto Global da ONU, um amigo muito especial que vem liderando parte desse processo no Brasil. Olá, família MAGE, uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje nesse dia tão especial. Sou Carlo Pereira, sou diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global e quero falar um pouco sobre carbono, mudança do clima. Vocês submeteram o compromisso para o SBTi, Science Based Targets Initiative, que é a iniciativa de estabelecimento de metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, baseado na ciência. É isso que a sociedade quer. A gente tem visto todos os efeitos muito claros da mudança do clima e há uma pressão muito forte, muito clara da sociedade para que as empresas venham à frente, estabeleçam metas baseadas na ciência para que a gente consiga mudar esse jogo. Qual a importância do SBTi? Muita gente está estabelecendo meta, né? Inclusive muitas vezes neutralidade, carbono, etc, etc, mas sem estar lastreado na ciência, sem ter um plano por trás. Então a gente precisa, e é isso que a sociedade quer, que as empresas, assim como vocês estão fazendo agora, líderes que são, de estabelecerem um compromisso com uma instituição. O SBTi é uma iniciativa do Pacto Global, CDP, WWF e WRI, que vai olhar essas metas, vai ajudar na elaboração das metas e no monitoramento. Isso é seriedade, isso é ser ambicioso, ambição essa que a gente precisa para que a gente consiga mudar o jogo na mudança do clima. Como vocês viram no vídeo do Carlo, esse momento é ímpar na sociedade. Realmente, para a gente manter o equilíbrio climático necessário, todas as empresas precisam fazer sua parte. A minha felicidade de anunciar nosso compromisso se soma ao fato de sermos a primeira empresa brasileira de grãos a assumir esse compromisso. É um orgulho, mas também é uma grande responsabilidade. Sabemos que é um trabalho árduo, mas a agenda de carbono não é nova dentro da AMAG. Fomos a primeira empresa a trabalhar no piloto de desenvolvimento do GHG Protocolo Agrícola e desde o início viemos reportando nossas emissões escopo 1, 2 e 3. Em 2019, lançamos nosso segundo estudo de pegada de carbono, da produção até os portos na Europa. Comparamos a nossa produção agrícola própria de soja, milho e algodão com a média de outros países e verificamos que a nossa pegada foi menor em todos os cenários, inclusive com países produtores, que ficam mais próximos dos portos analisados. Temos investido muito em tecnologia e pesquisa no campo. Agricultura de precisão, monitoramento do microclima, controle biológico, remoção e fixação de carbono no solo. Isso tudo junto nos ajuda a saber quais são as principais etapas do processo que podem ter suas emissões reduzidas. E como? É importante aqui a gente reforçar que em breve será divulgada as diretrizes do SBTi Flag, Forest, Land and Agriculture. E já estamos conversando com vários atores para garantir que o Flag também seja adequado à agricultura tropical, pois esse é um ponto fundamental para iniciarmos uma atuação de larga escala. Como podem ver também no próximo slide, outro ponto muito importante dessa estratégia é o investimento em agricultura regenerativa e de baixo carbono, que está entre um dos focos mais importantes para mitigarmos os impactos climáticos.
estaremos atuando em diversas parcerias para chegarmos no melhor conceito e práticas para atingi-la. Muito bem. Bom, olha, eu queria te agradecer muito, Juliana, por estar aqui com a gente, né? Expondo todo esse conteúdo, esses desafios acabam mostrando aí a importância da atuação de cada empresa na agenda climática, né? Especialmente no setor da agricultura, e o quanto é importante nós termos empresas que decidam atuar de forma assertiva e construtiva. Mas aí sim é que eu pergunto, né? Que eu estava já me adiantando, o desafio não é só esse, né, Juliana? Querendo ou não, existe aí um tema que sempre aparece nas pautas de sustentabilidade do agronegócio, que é as florestas, o cerrado, aquela questão da natureza em si, né, a proteção das áreas nativas. O que você pode dizer sobre isso? Pois é, Dalgisa, a gente sabe, né, para a gente era muito claro que falar em equilíbrio climático, sem a gente falar sobre a proteção da floresta, e quando eu falo aqui proteção da floresta, eu não estou falando só da região de floresta, mas de todos os biomas e vegetação nativa, é um ato muito importante a gente ter a certeza de que a gente vai estar trabalhando os pontos mais importantes de combate ao desmatamento, mas também de como melhorar o processo de produção. Então, estamos reforçando o nosso compromisso com uma cadeia livre de desmatamento e conversão de vegetação nativa, com o compromisso que teremos uma cadeia de fornecedores de grãos 100% monitorada e rastreada, livre de desmatamento e conversão de vegetação nativa até 2025, considerando todos os biomas. Eu acho importante também ressaltar aqui o nosso compromisso de manter todas as nossas fazendas próprias livres de desmatamento desde 2008 e garantindo a expansão apenas em áreas já abertas. Para o compromisso, é importante sempre deixar claro o plano. Então, temos um plano muito claro, com datas bem estabelecidas. Nesse ano, a meta é atingir 100% de rastreabilidade de nossos fornecedores diretos no bioma Amazônia e Cerrado, e vocês vão ver em breve que a gente está muito próximo de atingir esse resultado. Em 2022, atingiremos 100% de rastreabilidade dos nossos fornecedores diretos no Brasil. E em 2025, teremos a total rastreabilidade de fornecedores diretos e indiretos em todas as localidades que operamos, reforçando que 100% das nossas compras de grãos têm a garantia de atendimento aos nossos critérios socioambientais e respeitando compromissos, como o Protocolo Verde de Grãos do Pará e a moratória da soja. Continuaremos com a divulgação anual do nosso relatório de progresso, que está em sua 3ª edição, e nele incluiremos como data de referência 2020 para verificar a incidência de desmatamento e a conversão detectada. Para assumirmos esses compromissos, estamos trabalhando há muito tempo em nossa plataforma geoespacial de monitoramento, que, na verdade, se tornou uma grande ferramenta de inteligência de negócio, um sistema feito a várias mãos, cérebros e muito suor. Uma construção conjunta e muito forte das áreas de sustentabilidade e originação. Uma área super parceira com quem eu tenho que agradecer o tempo inteiro, porque eles trabalham muito com a gente na perspectiva de crescimento futuro. Então, eu queria agora apresentar para vocês um pouco do Originar. AMAGE. Tecnologia de monitoramento geoespacial. Avaliação socioambiental de fornecedores. Rastreabilidade e garantia da origem. Gerenciamento dos riscos e oportunidades. Gestão da informação. Este é o Originar 2.0, uma ferramenta completa que une o monitoramento e a rastreabilidade da cadeia de grãos à estratégia de negócios. O Originar foi lançado em 2017 como um sistema de monitoramento socioambiental que auxiliava na checagem de informações dos produtores e suas áreas quanto aos critérios de compra de grãos pela companhia.
Agora, com o Originar 2.0, além da verificação dos critérios socioambientais, a ferramenta dá suporte à expansão dos negócios, gerenciando os riscos na comercialização e mapeando as oportunidades de mercado. O sistema é customizado e atende às particularidades da cadeia de fornecimento de grãos da AMAGGI. Também conta com imagens de satélite atualizadas e possui versões web e mobile, o que facilita a coleta de dados e o uso em campo. Além da verificação automatizada dos critérios de veto socioambiental, a ferramenta permite um melhor gerenciamento das fazendas que fornecem grãos à empresa, trazendo transparência para as áreas de risco e áreas livres de restrições. Permite ainda gerar indicadores sobre os municípios de atuação, dados de produtores e fazendas, além da cadeia certificada. Além disso, a área socioambiental auxilia na análise de penhor, permitindo à AMAGGI uma garantia maior nas operações de crédito realizadas pela companhia junto ao produtor rural. Com o Originar, permite-se que questões socioambientais sejam utilizadas como parte da estratégia de inteligência, expansão e posicionamento da companhia. Também oferece mais segurança e credibilidade na comercialização com uma originação completamente responsável. Originar. Inovação e rastreabilidade, garantindo a sustentabilidade na origem dos grãos. Bom, como eu falei anteriormente, estamos na terceira edição do nosso relatório de progresso, que mostra o nosso desempenho referente ao nosso compromisso rumo a uma cadeia de grãos livre de desmatamento e conversão de vegetação nativa. Eu queria aproveitar esse momento para dar alguns spoilers do que vocês vão ver neste documento. Esse é um jeito de mostrar para vocês os resultados que já alcançamos, dados, quantificação de esforço, informação disponível para a gente são base para qualquer compromisso. Não tem como eu trazer qualquer informação aqui para vocês do que a gente vai alcançar no futuro se eu não souber os dados do presente. Então, como vocês podem ver no próximo slide, com o Originar, atualmente atingimos a cobertura de 100% da nossa operação nos biomas Amazônia e Cerrado. Temos mais de 15 mil cadastros ambientais rurais sendo monitorados e rastreados diariamente, o que representa mais de 5 mil propriedades. São mais de 15 milhões de hectares de áreas total monitoradas. Nós estamos falando aqui de mais de 1.400 cidades de Paris. Desse total, quase 6 milhões é área de vegetação nativa. E com essas informações, base do nosso processo de avaliação, eu posso mostrar para vocês também mais alguns resultados. Vocês se lembram quando eu falei que a nossa meta de 2021 era atingir 100% de rastreabilidade dos fornecedores diretos no bioma Amazônia e Cerrado? Nós já atingimos 99% desse monitoramento. Também conseguimos aumentar a rastreabilidade e monitoramento dos nossos fornecedores indiretos e já atingimos 30%. Com todas as informações geradas, podemos afirmar também que 99% do nosso volume de soja monitorada e rastreada pela AMAGGI, seja dos diretos ou indiretos, são livres de desmatamento e conversão de vegetação nativa desde 2017. Além disso, não identificamos desmatamento ou conversão nos fornecedores diretos em 2020. Sem contar que continuamos com todos os fornecedores em conformidade com os nossos critérios socioambientais e compromissos institucionais, como a moratória da soja, o Protocolo Verde de Grãos do Pará, ou seja, tendo também a sua data de desmatamento e conversão sendo respeitada conforme os acordos. Eu queria abrir um parênteses aqui para agradecer duas organizações. A primeira, o Proforest, especialmente aqui a Isabela e a Jane, que analisaram a nossa política e compromisso e fizeram diversas considerações que nos ajudaram a aprimorar nossa política e o nosso relatório. E o Imaflora, especialmente o Lisandro, a Cecília e a Isabel,
que no projeto piloto de verificação, feito com bases nos princípios do Accountability Framework, avaliou nossos compromissos e a nossa transparência de reporte no nosso relatório de progresso. E como sempre falamos, nada disso é possível sem a gente ter muitos parceiros com quem trocamos muito conhecimento e experiência. São várias linhas de parcerias em diversos temas jurisdicionais, setoriais, restauro, expansão em áreas abertas, combate ao desmatamento ilegal, mecanismos financeiros, entre outros. São muitas parcerias, a gente tem muito a agradecer, porque a gente sempre aprende muito. Agora eu queria que vocês olhassem um pouco a última coluna, novos produtos e soluções. É o Origins, o programa de garantia de origem que estamos lançando oficialmente hoje. O Origins é resultado de todo o nosso aprendizado com diversos parceiros, com investimento robusto em tecnologia geoespacial e teste, muito processo piloto. O Origins entrega todos os resultados que a gente apresentou até aqui para os nossos clientes, com informações sobre estoque de carbono, garantia de verificação por terceira parte. Além disso, a gente vem trabalhando, está em andamento, novas etapas de desenvolvimento, que vão trazer informações sobre a pegada de carbono, identificação de desmatamento no menor tempo real possível e possibilidade de blockchain. Então, eu queria apresentar para vocês agora o nosso novo xodó, o Origins. Todos temos as mesmas origens. E a forma como lidamos com isso diz muito sobre o que somos. Consumidores, mercados, o mundo exige produtos cada vez mais social e ambientalmente responsáveis. E é por isso que estamos aqui, para destacar aqueles que têm boas origens. Origins é um programa de garantia de origem sustentável de grãos, livre de desmatamento e conversão de vegetação nativa. Ele funciona através de análise de imagens de satélite, garantindo o atendimento dos critérios socioambientais da AMAGE, a certeza da presença diária de vegetação nativa protegida e o estoque de carbono correspondente. Uma plataforma 100% digital, sem a necessidade de inspeção física em cada fazenda, permitindo atender uma alta escalabilidade da demanda. Tudo isso com confiabilidade atestada por auditorias de terceira parte. Além disso, o Origins garante a rastreabilidade do produto, desde a fazenda até o seu destino. O Origins trabalha em conformidade com o conceito livre de desmatamento e conversão mais recomendado por stakeholders, podendo atender datas de corte de demandas específicas. A produção com garantia de origem é escoada por diversas rotas logísticas, facilitando o atendimento de demandas do mercado brasileiro e internacional. A AMAGE possui um compromisso robusto que visa atingir uma cadeia livre de desmatamento e conversão. O Origins oferece essa solução para os mercados mais exigentes e conectados com este compromisso. E para isso, precisamos estar todos em sintonia com as nossas raízes. Origins, by AMAGE. Uau! Juliana, ficou realmente claro, né, os compromissos de vocês em relação ao clima e às florestas. Vocês realmente têm trabalhado muito aí, sabem de fato o caminho que querem e que com certeza vão trilhar.
Mas antes da gente ir para o momento das perguntas e das respostas, tem uma outra coisa aqui que está me intrigando, porque a gente fala muito em ESG, né? Os compromissos apresentados até agora ficaram mais diretamente ligados ao I, né? Do environmental, ambiental, mas e o S, do social, do social, e o G, né? O do governance, da governança. O que você pode falar sobre isso? Pois é, Adalgisa, a gente conversou muito internamente, né? O ESG parece ser a sigla da moda, mas eu acho que ela é muito forte porque ela mostra que as questões de sustentabilidade, elas precisam também de credibilidade, de métricas, de avaliações, de planos de ação. A gente ouviu um pouco da Fabiana, né, que a questão de métricas é extremamente importante, porque ela garante o que você está pensando para o futuro, mas como é que você está estruturando o seu plano. Então, a gente trouxe essas 4 primeiras abordagens quando você olha a coluna do ambiental. Então, quando você olha dentro do slide que a gente está apresentando, o que a gente trouxe até agora foram esses 4 primeiros itens. Mas a gente também incluiu mais um no ambiental, que é a questão do nosso compromisso de nos mantermos autossuficientes no que se refere à nossa produção versus consumo de energia sustentável e renovável. Pouca gente sabe que a gente já é autossuficiente com energia renovável quando a gente pensa em produção versus consumo. A nossa visão é que o desenvolvimento sustentável ele só existe realmente se a questão social está conectada à questão ambiental e vice-versa. Por isso, nos próximos slides, eu vou comentar um pouco sobre o social e depois sobre governança. Na parte social, a gente, que é o meu background, eu acho que eu gosto até de trazer um pouco, né? A minha formação, ela veio muito da área social, então eu realmente fui aprendendo como é que as coisas se conectam. Então, a gente está aqui na parte social, se comprometendo a priorizar projetos nos territórios mais estratégicos dos negócios e para os públicos de maior vulnerabilidade. Vamos aumentar significativamente o número de capacitações para colaboradores e terceiros pela Universidade AMAGE. A ideia é que esse processo de capacitação ele esteja integrado aos negócios, mas também integrado ao desenvolvimento local. Nosso foco será em acesso ao trabalho decente. Impulsionaremos as iniciativas para fortalecer a produtividade agrícola, em especial os trabalhos e projetos de mulheres do campo e agricultores familiares, e vamos garantir, como a gente vem fazendo até agora, uma atuação que respeita e promove os direitos humanos, especialmente dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Também vamos garantir e fomentar um ambiente saudável que priorize a segurança, qualidade de vida e bem-estar de colaboradores e terceiros. Quando eu olho para tudo isso na parte social, diretamente vem a minha parte de governança. E no próximo slide, vocês podem ver como a gente tem trabalhado as metas e as ações até 2030. Primeiro compromisso é de um processo de comunicação cada vez mais focado nas demandas e questões relevantes aos nossos stakeholders. A nossa ideia é ser claro com cada um que está ao nosso redor, sobre quais são os nossos desafios, quais são as nossas fraquezas e quais são as nossas fortalezas. A gente tem muita dificuldade de falar em fraqueza às vezes, né? Mas eu acho que todo mundo, todo ser humano, quando começa a olhar para dentro e descobre o que tem, começa também a ser mais forte em como agir. E como uma empresa, a gente também precisa fazer isso. A gente também vai implantar o programa de diversidade visando a inclusão social de todos. Vamos continuar garantindo a melhoria contínua da nossa governança corporativa e o relacionamento com todos os nossos stakeholders. Se tem uma coisa que, aos mais de meus 15 anos de Amage, eu aprendi, é que a gente aprende muito com quem pensa igual a gente, mas a gente aprende muito mais com quem pensa diferente da gente. Não significa que a gente tem que achar um consenso e não significa que a gente precisa trabalhar em todas as frentes unidos. Mas naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente é capaz de construir, sem dúvida nenhuma, é necessário. E como final, a gente vai manter disponível o nosso canal confidencial e o nosso canal Mulher, que foi recentemente criado.
é uma forma da gente trabalhar o agro, é uma forma da gente olhar para os desafios do futuro, a gente olhar 2030, mas pensando que ele está daqui a pouco na nossa porta. E que esse 2030 que a gente quer entregar, não só para a geração futura, mas para a gente, porque eu vou estar morando nesse planeta por um bom tempo, espero. Assim como vários colaboradores e todo mundo. A perenidade da empresa é um processo de você trabalhar o que é importante para agora, mas também ficar olhando para 2030, 2035, 2040 e 2050, quando eu espero realmente que a MAGE possa entregar todo o resultado e o papel dela num ambiente melhor. É isso, Adalgisa. Agora é com você. Juliana, muito obrigada, viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente, por participar, por revelar tantas novidades aqui para a gente. Obrigada mesmo. Bom, a gente vai acompanhar, né, os próximos anos da MAGE aí para ver como tem sido essa evolução dos compromissos. E eu tenho certeza, ao alcançar essas metas, os ganhos serão certamente para toda a sociedade. E para fechar as apresentações sobre os desafios globais ESG, vamos assistir agora um vídeo do representante global da iniciativa Race to Zero. Gonzalo Muñoz Abogabir é o primeiro campeão de ação climática de alto nível das Nações Unidas para a COP25, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, nomeado pela presidência da COP chilena e pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Totalmente envolvido na agenda global de ação climática, ele é o cofundador da Triciclos, Sistema B e Polcura. Ele apoia também permanentemente o desenvolvimento das B Corps. E agora ele também está apoiando a agenda global do hidrogênio verde e da agricultura regenerativa. Vamos ouvi-lo. Olá a todos e todas. Meu nome é Gonzalo Muñoz. Eu sou o High Level Climate Action Champion das Nações Unidas para a COP25. E junto com meu amigo Nigel Topping, o High Level Climate Action Champion para a COP26, a gente tem reunido lideranças e apoio de atores de fora dos governos nacionais, como empresas, estados, cidades, regiões, investidores e a sociedade civil, para uma recuperação que evite ameaças futuras, crie empregos decentes e desbloqueie um crescimento inclusivo e sustentável. Fazemos isso através de duas campanhas globais apoiadas pelas Nações Unidas. A campanha Race to Zero, que atualmente mobiliza uma coalizão de iniciativas em que todos os membros estão comprometidos com um mesmo objetivo abrangente: reduzir as emissões em todos os escopos de forma rápida e justa, em linha com o Acordo do Paris, com planos de ação transparentes e metas robustas de curto prazo. Sua campanha irmã é a Race to Resilience. Foi lançada na cúpula da adaptação ao clima no início deste ano para catalisar uma mudança radical na ambição global da resiliência climática, colocando as pessoas e a natureza em primeiro lugar na busca por um mundo resiliente, onde não apenas sobrevivamos aos choques e tensões climáticas, mas prosperemos apesar delas. Coletivamente, estas duas grandes campanhas, a carreira ao zero e a carreira à resiliência, já somamos 15% da economia global, 7% das emissões e quase 1 bilhão de pessoas impactadas. As crises de clima e de biodiversidade estão profundamente interconectadas e podem ser tratadas simultaneamente para um futuro positivo para uma natureza zero de carbono. Temos que aumentar a conscientização sobre o papel crucial que a comida e a agricultura devem desempenhar na rota para manter-nos 1,5 graus até 2050 e garantir que mais incentivos financeiros estejam disponíveis para este desafio. Hoje, com menos de 50 dias para a COP26 em Glasgow, na Escócia, a mensagem mais recente dos principais cientistas do mundo não poderia ser mais clara. Não podemos atrasar mais a ação. É por isso que eu celebro hoje o passo importantíssimo da MAGE se comprometendo publicamente com estratégias de descarbonização alinhadas com Science Based Targets Initiative.
promovendo a agricultura regenerativa de baixo carbono e protegendo a biodiversidade. 2. Zero desmatamento e conversão para produção agrícola nas suas fazendas próprias. 3. Rastrear e monitorar toda a sua cadeia de fornecedores de grãos e garantir que também seja livre de desmatamento e conversão. 4. E que tudo isso seja feito respeitando e incentivando colaboradores, fornecedores, pequenos produtores rurais, povos indígenas e comunidades tradicionais. Estamos em uma corrida para um mundo mais saudável, justo, resiliente e decarbonizado. E isso que significa a corrida ao zero e a corrida pela resiliência. 2021, este ano, é um ano crítico para a ação climática. Isso tem que ser um imperativo amplo da economia, impulsionando também a recuperação econômica conforme vamos emergindo do Covid-19. Precisamos de colaboração extrema, radical, de transparência e de uma abordagem de toda a sociedade para transformar a economia e acelerar a corrida ao zero de forma justa. A ação climática já não é mais um propósito, é uma condição, é um dever moral e deve fazer parte de todas as nossas métricas de sucesso. Portanto, negócios como a Amagem, que se comprometem publicamente a mensurar e reportar abaixo os mais altos padrões e critérios são críticos para esta transformação e, portanto, um exemplo claro daquela liderança que deixa de ser parte do problema para se tornar parte da solução. Quero simplesmente fechar parabenizando a Amagem, parabenizando aos envolvidos no compromisso. A gente tem muito trabalho pela frente. Vamos juntos que temos que ganhar a nossa corrida ao zero, a nossa corrida pela resiliência. Muito obrigado. Abraços. Muito bem, muito interessante, né? Ouvir sobre o caminho para um futuro sustentável. Com certeza é um caminho de muita responsabilidade de todos nós. Bom, agora chegou aquele momento que eu comentei no começo do nosso evento, onde a gente conta com a sua participação. Vamos lá? Muito bem, agora sim um espaço, né, para dúvidas, comentários, ter aquele feedback de vocês, né? Representantes da Amagem já estão aqui, né, abertos para criar esse espaço de troca. E se você quiser interagir conosco, ainda dá tempo de enviar suas perguntas, seus comentários, através de um link que tem aí logo abaixo na tela de transmissão. Então, muito bem, novamente aqui comigo, Dante Pozzi e também Juliana Lopes. Vamos lá, a gente já tem algumas perguntas aqui. A primeira delas é para a Juliana. Diretora de ESG, Comunicação e Compliance da Amagem, né? A pergunta é a seguinte, Juliana, a Amagem apresentou metas bastante audaciosas hoje. Qual a principal aposta ou, de repente, estratégia aí, da empresa para conseguir atingir essas metas? Bom, Adalgisa, como eu falei, a questão de você ter metas para o futuro é você saber os resultados que você tem no presente, né? Então, eu não vejo que a gente está construindo algo diferente. A gente está correndo porque a gente sabe o quanto é importante dar resultados mais rápidos. A gente sabe, nesse momento, que mostrar os números que a gente tem, ser muito claro com a sociedade e mostrar todos os nossos desafios, e eu acho que deixar claro os desafios que a gente vai ter para o futuro também, é extremamente importante. As metas são para 2025, 2030, mas a gente também tem meta para esse ano, 2021. A gente alcançou 99%. A gente não sabe se consegue alcançar 100%, mas esse 1% vai fazer com que a gente corra bastante para alcançar 100%. E a gente vai falar o que a gente conseguiu e o que a gente não conseguiu fazer. E a gente vai ser transparente com a sociedade. Eu acho que é isso que a gente precisa. Por isso que eu entendo que nesse momento, quando a gente assume compromissos, a gente também está tornando para a sociedade, trazendo para a sociedade a importância das empresas dizerem, olha, tenho compromissos, tenho resultados já até aqui, que me garantem que eu tenho como criar
e trazer pontos importantes para o futuro, mas também a gente começar a trabalhar em conjunto, porque não vai dar para fazer sozinho. Então, é a hora que a gente traz os nossos desafios para a mesa e a gente começa a chamar todos os nossos parceiros para vir com a gente. Muito bem, muito obrigada, Juliana. A próxima pergunta aqui é para o Dante Pozzi, né, CFO da MAGE. Ô, Dante, estão perguntando o seguinte: vocês mencionaram a emissão do primeiro Sustainability Bond da MAGE durante a apresentação. Quanto valeu a pena para a empresa? E agora, com as novas metas e compromissos anunciados, a pergunta é a seguinte: podemos esperar que mais bonds sejam lançados? Obrigada, Davisa. Valeu muito. Foi uma emissão que a gente se preparou bastante ao longo de anos para conseguir alcançar esse mercado que é tão exigente, né? O mercado de capitais em dívida é exigente no aspecto financeiro, assim como traz essa agenda de ESG. Então, todo o passo que a gente fez ao longo dos anos aí foi para poder alcançar também a confiança desse mercado. A nossa intenção é continuar, a gente quer ser um emissor recorrente desse tipo de instrumento, tentar buscar e se aproximar cada vez mais do investidor. A gente busca como filosofia, e a gente, ao longo desses anos, de ficar próximo dos bancos, né, que foram os grandes financiadores, apoiadores dos nossos negócios, ficar mais próximo possível, né? A gente tem uma ambição que é equivalente para os investidores de mercado de capitais. A gente quer se aproximar deles, quer cada vez mais que eles conheçam a forma como a gente atua, a forma como a gente trabalha. Então, a gente tem essa intenção. Eu tenho certeza que uma parte do futuro da empresa vai estar baseada no apoio desse tipo de investidor. Então, sim, seremos emissores recorrentes, sim, queremos ficar mais próximos deles ao longo dos anos e, sim, queremos ter nas próximas emissões também uma agenda ESG. A gente acha que é o formato, então a gente já pensa no próximo framework, quer dizer, é uma entrada sem retorno, né? A gente entrou nesse mercado de capitais e daqui a gente só vai para frente, né? Não seguiremos dentro dessa atuação, sim. Dante, muito obrigada. Tem várias perguntas chegando aqui e eu gostaria, inclusive, de aproveitar e dizer que você ainda pode sim mandar sua pergunta, pode mandar seus comentários, né, a respeito de tudo que a gente falou aqui nessa manhã. E aí vocês também fiquem muito confortáveis. Estou lançando uma pergunta que normalmente é direcionada, mas se alguém quiser acrescentar alguma coisa, então se eu falar com o Dante, a Juliana, por favor, é uma conversa que a gente está estabelecendo aqui nessa manhã. Mas vamos lá, a próxima pergunta então, Juliana. A pergunta é a seguinte: gostaria de saber como os trabalhos de gestão de paisagem têm ajudado na estruturação das políticas de ESG. Bom, pergunta de quem sabe os desafios. Esse é o tipo de pergunta de quem sabe os desafios, Adalgisa. Eu acho que a gente está migrando para alguns processos e avaliações como sociedade, como empresa também. Antes, a gente tinha uma discussão muito focada em cadeia de fornecimento, né? A gente garante que o nosso processo está tudo ok, como é que ele está andando em termos de entregas, mas quando você assume metas para 2030, 2050, e você olha para o processo todo de discussão, não adianta a sua empresa estar ok se o ambiente onde ela está não está. Então, o investimento ele não pode acontecer só no dia a dia, no negócio dela e onde ela está inserida, né? Desenvolvendo as suas atividades. Você tem que olhar para o ambiente como um todo. Eu digo muito que o desmatamento, por exemplo, é um fator crítico para o agronegócio, né? Apesar da gente saber que o maior ponto de discussão é o desmatamento ilegal, e isso precisa ser atacado como sociedade, como um todo, quando eu olho para a empresa, quando eu olho para a MAGE e vejo que eu já tenho 99% zero de desmatamento desde 2017, sem nenhuma detecção de desmatamento de fornecedor em 2020, eu podia chegar e falar, olha, já fiz minha parte, mas eu estou num ambiente onde futuramente a minha expansão depende desse lugar estar bom. Então, a gente vem trabalhando muito nos aspectos jurisdicionais, em parcerias com o Estado do Governo de Mato Grosso, como o PCI, em discussões como a Coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura, pensando em políticas públicas, pensando em formatos de atuação, de controles
mas também de como você cria um processo de garantia do reconhecimento do papel de cada ator da sociedade. A gente fala muito de comunidades tradicionais, comunidades indígenas, eles têm o seu papel, é extremamente importante a gente reconhecer isso, mas também a gente tem que reconhecer o papel do produtor que preserva. Quando eu olho para o tamanho da área que a gente monitora, e que de 15 milhões de hectares, 6 milhões de hectares é de vegetação nativa, olha o papel que esse produtor está fazendo em termos de preservação ambiental. É gigantesco. E ele tem área, ele precisa dessa área de produção, mas ele também precisa do reconhecimento da sociedade. E quando eu falo reconhecimento, não é só um tapinha nas costas. Nós temos que fazer reconhecimento financeiro também, para os produtores que preservam. Então, quando você olha num papel jurisdicional, é você olhar a sua atuação como um todo, o Estado como um todo, o país como um todo. Uma empresa não pode pensar no seu próprio umbigo. Ela precisa olhar em todas as situações que ela está operando, porque senão ela não tem perenidade. Então, esse desafio faz parte da gente construir essas metas 2030, 2050. Juliana, estão chegando tantas perguntas aqui, que você até falou da questão de 2030, tem uma pergunta relativa a isso também, a essa agenda. Eu só vou aproveitar que você já está dizendo, tem uma outra pergunta. Quantos colaboradores estão envolvidos com o ISD na AMAGE? 7.700. Quanto? Todos, né? Todos. Eu gosto de falar isso e eu acho importante trazer isso, porque se ESG for algo de uma área só, não funciona. Não tem condições disso funcionar. Por exemplo, do originar. A área de originação como um todo é ESG. Não tem como pensar diferente. É o processo. A gente não pode ser diferente disso. É claro que quando você olha como é que a gente estrutura tudo isso, a gente tem uma estrutura robusta, a gente tem uma atuação muito forte de conhecer o nosso processo, as nossas operações e como é que a gente traz isso para fora. Eu digo que um dos grandes processos importantes para a gente está em a gente ser produtor agrícola ao mesmo tempo da gente ser uma trade. Porque quando a gente sabe o desafio na produção agrícola, que a gente sua para implantar algumas coisas às vezes, que a gente sua para ter um licenciamento na mão, a gente sabe o que o produtor está enfrentando. Então, quando eu venho como uma empresa de trading e que eu vou fazer um trabalho de originação com esse produtor, onde eu vou comprar a soja, eu sei as dores dele também. Então, quando eu sei as dores, eu sei avaliar melhor, eu sei ser um melhor parceiro. Então, quando eu digo que são todos os funcionários, eu não tenho dúvida nenhuma de que é a mais pura verdade. A área de sustentabilidade, junto com a área de compliance, com todas as atividades, quando a gente pensa em ESG, a gente está falando em uma operação que tem mais de 70 pessoas diretamente envolvidas, seja na matriz ou nas unidades. Mas 70 pessoas é quase que uma andorinha, não faz verão, se não fossem todos os funcionários. Muito bem. Bom, respondida então aí a pergunta, essa pergunta agora seria para o Dante. Dante, como que esses novos compromissos vão contribuir para a expansão dos negócios da AMAGE? Olha, nesse sentido, um pouco do que a Fabiana colocou. É uma condição sine qua non, né? Passa a ser a regra do jogo para você avançar nos negócios. Passa a ser a forma de conduta sustentável do seu negócio. É claro que a gente procura capturar valor, aquela sinergia que eu coloquei no começo da apresentação, é foco nosso, né? O nosso molho secreto ali é buscar essas sinergias entre as áreas da empresa, inclusive as áreas corporativas, essa que a Juliana citou. Então, é claro que a gente tenta tirar produtos e serviços que a gente possa participar do mercado. Acho que o último xodó, como a Juliana colocou, o Oranges é uma representação disso. Mas eu junto essas duas coisas, quer dizer, a fala que a Fabiana colocou, que olha, é uma condição sine qua non para o futuro, ou você faz ou você está fora, né? Com as oportunidades que aparecem a partir do momento que você consegue cumprir essas etapas, né? É com esses dois olhares que a gente vê. A gente sabe que tem oportunidades de mercado para a gente capturar a partir dessa agenda, mas mesmo se não tivesse,
né? Mesmo se não tivesse, você teria que cumprir de qualquer jeito. Muito bem, obrigada, viu, Dante? Pessoal, está chegando muitas perguntas aqui. Eu gostaria só de aproveitar para agradecer também os inúmeros elogios que nós estamos recebendo. Muito obrigada aí em nome da AMAGE, né? E agora eu vou seguir. Juliana, mais perguntas aqui para você. Qual a razão da escolha do ano de 2020 para relatório de desenvolvimento e não uma data de marca nacional? Ele citou, inclusive, a pessoa citou o exemplo aqui de 2012, com o novo Código Florestal e cenários desde então. Bom, a gente tem algumas formas de trabalhar, né? A gente tem que lembrar que boa parte da nossa estrutura está em exportação, né? E a gente tem visto muito compromisso internacional com avaliações referentes à data de 2020. Se vocês forem olhar, na hora que vocês forem olhar o relatório de progresso, né, desse ano, a gente traz datas de 2017, que foi quando a gente lançou o nosso posicionamento global de sustentabilidade. Então, vocês vão ver marcos importantes em 2017 e marcos para 2020, porque essa é uma data que os mercados internacionais têm trabalhado em diversas frentes. Mas como vocês viram no vídeo do Origins, a gente está trabalhando o Origins para ser customizável. Ele é uma entrega para cada cliente que a gente tem. A gente quer entender muito quais são os compromissos do cliente. Esse é o nosso compromisso de ser o melhor parceiro que o nosso cliente pode ter para responder todas as dúvidas que ele tem, ajudar ele a responder quais são as demandas que ele recebe da sociedade, onde a gente coloca datas específicas. Então, se um cliente tem uma data e um compromisso de 2019, uma data de 2018, uma data de 2009, o Origin está pronto para entregar. Então, o que a gente quer ser é a melhor solução para qualquer cliente que a gente vem ter. Uma pergunta. Eu vou acelerar as perguntas aqui, e se vocês puderem ser o mais breve possível, para a gente tentar contemplar o maior número de perguntas que estão chegando aqui para a gente. Vamos lá. Juliana, vou emendar aqui. Qual o maior desafio para que a comunicação dos princípios ESG permeie por todos os stakeholders? Boa pergunta, eu não sei. Acho que são vários desafios, Adalgisa. A primeira é, a gente tem uma sociedade que cada vez quer menos informação e direcionada. Ao mesmo tempo, a gente acredita que dados são necessários para você fazer uma boa análise. Então, se eu tivesse que elencar, eu acho como é que a gente passa a informação correta da forma mais fácil possível para quem está recebendo, mas a gente também garante que toda essa informação tem um lastro científico, um lastro de informações técnicas, para a gente garantir que aquele caractere, aquelas 100 palavrinhas que ele vai receber, tem toda uma base, às vezes, de um relatório de 35 páginas. Então, é como é que a gente se ajusta a essa nova comunicação da sociedade e também como é que a gente se torna cada vez mais digital, né? A gente vai ter que fazer todo esse processo, pensando naquele que gosta do olho no olho, mas aquele também que prefere receber uma mensagem do WhatsApp. Muito bem, obrigada. Agora, Dante, como que você enxerga o mercado recebendo essas novas metas e compromissos anunciados hoje? Eu acho que seu microfone está no mudo. Pronto. Eu acho assim, Adalgisa, assim, é claro que a gente espera que o mercado receba bem, foi fruto de um trabalho enorme, a gente não procurou ser o primeiro a colocar, a gente se dedicou para construir um compromisso que a gente entende que é sólido, que é robusto. Então, é claro que, veja, a empresa está inserida no mercado e cada vez maior, com um número maior de investidores. Só para dar um número para você, a gente antes se relacionava com 40 instituições financeiras e depois que a gente foi para o mercado de capitais, do dia para a noite isso cresceu em 163, foi de 40 para 200 e tantas, né? Então, a gente se relaciona... Então, óbvio que essa leitura do mercado nos interessa muito, né? E a gente vai procurar ouvir. As perguntas que a gente não conseguir responder aqui, a gente vai responder cada uma delas, assim como a gente faz na parte financeira, na parte operacional, pessoalmente, cada uma delas a gente vai tentar. Então, o que eu posso colocar é assim, que foi um trabalho feito com carinho, com esmero, discutindo cada etapa, né? E é claro que a forma como o mercado reage define um monte de coisa, né? Particularmente da parte financeira, vai definir o apetite que investidores vão ter
para as próximas emissões de bond, que eu respondi na pergunta anterior, que desejamos fazer, né? Então, a expectativa é positiva porque o trabalho foi feito com cuidado, foi feito com carinho e com pés no chão. A Juliana é a única diretora de sustentabilidade que eu conheço que gosta mais de número, de métrica, do que o financeiro, né? Ela é super, assim, dedicada com isso. Então, a coisa tem uma substância, tá certo? Ela tem robustez. Então, a expectativa é muito positiva. E aí abre inúmeras possibilidades para nós, né? De captação, de conhecer novos investidores, de desenvolver novos produtos e serviços. Na medida que você vai fazendo a coisa certa, e essa é a nossa intenção, nosso desejo, né? O nosso plano, boas coisas vão vindo junto, né? Você vai trazendo parceiros legais que viabilizam coisas novas, coisas que você nem tinha pensado, né? Então, a expectativa é super alta, sim. Muito bem, obrigada, viu, Dante? Juliana, considerando as metas de ODS a serem atingidas em 2030, como a MAGE tem atuado atuado com outros competidores para colaborar em atuar nestas metas? Eu acho que a gente precisa separar algumas questões, né? Você tem competidores quando você está tratando de negócios. Quando você está tratando de sociedade, você não pode ter competidores. Você precisa ter parceiros. Então, eu acho que é essa a diferença. Você vai ter momentos onde você vai competir, mas você vai ter momentos que você precisa sentar numa mesma mesa e discutir os processos, os procedimentos e o formato de atuação. Então, em alguns momentos, a gente senta junto com outras empresas do mesmo setor, onde a gente discute formas de fazer, guias específicos para trabalhar todo mundo de um mesmo formato para garantir uma avaliação básica de todo mundo, e você vai ter momentos que você vai sentar numa outra mesa com setores totalmente diferentes. Eu digo que eu tive vários aprendizados durante os 15 anos da MAGE de sentar com o produtor, conhecer fazendas, porque eu sou carioca, apesar de ter perdido totalmente o sotaque, né? Eu não conhecia fazenda de soja, foi aqui que eu fui aprender, foi com o produtor que eu fui aprender. Eu comecei a ter orgulho do agronegócio quando eu realmente sentei com todo mundo e vi o quanto que esse pessoal trabalhou para chegar até aqui. E aí eu acho que a sociedade precisa reconhecer esse processo que é feito dentro de cada fazenda, mas a gente também sair um pouco dos muros e começar a discutir o que o pessoal da cidade entende do agronegócio, né? Aquela questão de que o leite não vem na caixinha, para mim, no início, há 15 anos atrás, eu não entendia por que você precisa de tanta soja para tofu. E não tem tanta gente que come tofu assim. E aí você descobre para que serve a soja. E eu acho que é para isso. Para que servem as discussões na sociedade? É para você interagir, para você achar consensos, para você achar dissensos, mas para a gente criar soluções. Muito bem. Vou seguir com uma outra pergunta agora, falando sobre a meta para Net Zero. Salvo engano, segundo aqui a pergunta, né, para o ano de 2050. Ao longo deste percurso, haverá adesão de compensação por meio de créditos de carbono ou mesmo alguma iniciativa, além do Origins, para fomentar esse mercado, uma vez que o crédito de carbono é considerado a commodity do futuro? A gente tem que olhar para todas as possibilidades, né? Quando você olha 2050, você dizer que eu tenho todas as respostas é mentira, né? Não dá para a gente ter certeza. Eu não sei nem como é que vai ser o próximo ano, né? A gente tem incertezas o tempo inteiro. Mas, sem dúvida nenhuma, o nosso trabalho está focado em o máximo que a gente pode reduzir até 2035, tanto na nossa operação quanto na operação de parceiros. Então, a gente não está falando só da operação própria, mas de como é que a gente trabalha toda a nossa cadeia de fornecimento. A questão da agricultura regenerativa, a gente vê que é um grande foco, é muito importante a gente começar a trabalhar isso. A gente precisa também começar a discutir métricas muito claras em termos de agricultura tropical, tá? Muita discussão se tem em métricas do que vai acontecer, de que vai vir, né, por exemplo, no SBTI Flag, que vai ser a metodologia para o setor de agricultura, mas a gente precisa garantir que essa metodologia entenda muito claramente os desafios da agricultura tropical. Quando você tiver todas essas reduções possíveis até 2035, é a hora que você começa a trabalhar os desafios de uma neutralização. Então, você tem
neutralização focada em créditos de carbono, a gente tem uma neutralização focada também nas nossas próprias operações de energia renovável. Então, a gente atualmente, se você olhar o processo como um todo, a gente, olhando produção com o que a gente consome, é em torno de 45% de que a gente precisaria da nossa produção, né? Então, a gente já é autossuficiente. Nós vamos fazer um investimento em energia solar agora dentro das nossas unidades. Quando você olha tudo isso, vai ter energia. Essa energia ela vai ser utilizada para uma parte da compensação, né? Para você neutralizar. Mas, sem dúvida nenhuma, outro foco que a gente vê é a capacidade que os produtores brasileiros vão ter de neutralizar também o carbono na sua operação agrícola. A gente acredita muito na possibilidade de uma soja baixo carbono ou de uma soja carbono neutro. E a gente vem trabalhando muito com estudos com a Embrapa, com universidades, para que a gente tenha dados para mostrar a importância da produção agrícola no Brasil e como os produtores fazem muito bem a parte deles. Ok, agora tem uma pergunta aqui que, na verdade, é para os dois, né? Assim, os produtores são atores importantes destes compromissos assumidos pela companhia. Qual a mensagem que se pode passar aos clientes, né? De que maneira direta, aliás, que de maneira direta estão juntos neste compromisso? E aí, quem começa? Olha, assim, a empresa, ela vê o produtor como um grande parceiro, né? Então, a gente entende que a gente tem um papel nessa cadeia, como produtor e como originador, a gente tem um papel na cadeia de conectar essas pontas, né? E conectar não só nos aspectos do produto que se quer e em que momento, né? Esse é o papel de uma trading. Ela compra quando o produtor quer vender e ela vende quando o importador quer comprar. Ela trabalha como um colchão dentro da cadeia. Mas um outro papel que a empresa tem é de você encaminhar valores, né? O que a demanda lá na ponta está estabelecendo do ponto de vista de parâmetro, né? A empresa tem os valores dela, ela conversa com os parâmetros que ela entende no mercado e o papel nesse conceito da empresa é passar esses valores para os produtores parceiros. São 5.000 produtores, a Dalgisa, que a gente se relaciona todos os anos, né? Boa parte deles a gente se relaciona o ano inteiro, a gente financia, a gente vende fertilizantes, faz o planejamento de safra com ele, coloca sementes, coloca defensivos, ajuda ele no ciclo todo, não é só quando ele está vendendo a soja. Ora, o nosso papel nisso é ajudar ele a entender o contexto onde ele vive, né? A gente, de alguma forma, é um canal de parâmetros que o mercado trabalha e para poder formar ele. Olha, produtor, para você conseguir vender para mim e provavelmente vender para outros ali ao longo dos anos, você vai ter que se adequar. E não só colocar o que ele tem que fazer, mas ajudar ele a fazer. Esse é o papel da empresa, né? É pegar o produtor e falar, calma, produtor, vem cá. Tem um monte de coisa para a gente fazer. Vamos fazer um plano aqui, ó. Primeiro a gente ajeita ali, depois a gente ajeita aqui, depois a gente ajeita acolá e vai formando, né? Vai construindo vai capacitando esse produtor para esses parâmetros que a gente enxerga vindo da cadeia lá na frente e valores que temos nós, né? A respeito de como que um produtor deve produzir. Assim que eu vejo, Ju, não sei. Eu concordo com o Dante, eu acho que a gente está no meio, né? Eu digo que é uma força, mas também é um desafio muito grande, porque às vezes você tem uma demanda de clientes lá fora que eles não estão diretamente relacionados a gente, né? Quando eu olho a gente olha a cadeia como um todo, a gente fornece a soja, a gente fornece o farelo, mas você tem a indústria da ração, você tem o produtor no exterior, você chega no supermercado, então, assim, esse elo também precisa ser compreendido. Então, são essas conexões que a gente tem feito. A gente entende o produtor rural, a gente tenta trabalhar o mais próximo dele para ele entender os desafios que se colocam depois na cadeia, e a gente também tenta, em alguns momentos, né, nas discussões que a gente tem, nas conversas que a gente tem, entender os desafios, às vezes, dos supermercados europeus, porque eles precisam entender toda a cadeia e, às vezes, as informações não vêm com toda a clareza que pode ter.
Então, o que a gente vê é exatamente isso. O fato da gente estar no meio, a gente recebe pressão dos dois lados, né? Isso é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, faz com que a gente conheça bem os dois lados e tente entregar as soluções possíveis. E tente entregar isso com muita credibilidade. Eu acho que essa é a parceria. Eu dizer que isso eu não consigo na data de 2023, mas eu consigo em 2024, eu vou entregar em 2024. Então, é isso que a gente precisa trabalhar em conjunto. A gente não ter medo e não ter receio de falar que tem dificuldades, existem desafios, mas a gente pode entregar, desde que cada um entenda a sua responsabilidade e atue diretamente na sua responsabilidade. Muito bem. Juliana, Dante, a gente tem tempo só de mais uma pergunta. Aliás, eu queria aproveitar mais uma vez e agradecer a sua participação. Não só você que nos acompanha aqui do Brasil, mas esteja você onde estiver. A gente tem várias pessoas assistindo essa nossa transmissão, acompanhando esse nosso evento, né, e todo esse conteúdo em diversos países, assim também aqui na América Latina, América do Norte, Europa. Então, queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. Então, infelizmente, eu vou ter que encerrar com uma, mas é importante dizer que a gente vai realmente olhar todos os comentários, todos os feedbacks de vocês. Vamos lá, a última pergunta é a seguinte, é até difícil aqui, mas enfim, essa daqui é interessante porque fala de tecnologia, a gente não falou sobre esse assunto aqui ainda especificamente. Como a AMAGE visualiza o uso de novas tecnologias para suas operações, sobretudo no combate às queimadas e proteção patrimonial? Vamos lá. A primeira informação que a gente tem em termos de tecnologia é o que a gente consegue fazer de verificação, né? Então, assim, a tecnologia ela melhorou muito a nossa forma de criar informações e ter resultados. Em termos de combate ao desmatamento, a gente está trabalhando no nosso Originar ter as informações sobre desmatamento e conversão no menor tempo real possível. E a ideia aqui não é só você fazer um combate ao desmatamento, mas você ser um parceiro do produtor. Na hora que eu identifico que está tendo algum foco de incêndio ali, é primordial eu avisar para todos os produtores na região, porque para ele também é um desafio não deixar com que esse fogo chegue, às vezes, na sua fazenda. Então, quando você olha o formato com que a gente quer dar da tecnologia, ela é uma tecnologia para dentro, mas ela também é uma tecnologia para fora, para a gente entregar para os nossos parceiros dizendo, olha, a gente está tão preocupado com a sua propriedade quanto você. E está aqui. Isso é a informação que a gente tem disponível e pode te ajudar agora. Eu acho que a tecnologia vai ajudar muito a gente. É muito difícil a gente entender tudo que ela pode entregar e a gente depende muito de informações públicas, às vezes, onde a gente tem que fazer essa cruzagem de informações. Mas eu acho que a gente está num momento muito positivo de desenvolvimento e espero que as políticas públicas também passem por um momento de desenvolvimento também, que possam agregar nesse retorno ao produtor e para todos os clientes que a gente tem. Dante, você quer fazer algum comentário? A Juliana já entregou tudo, já falou tudo. Não, eu acho que o que eu posso adicionar no final é que, assim, tecnologia é uma coisa também que permeia tanta coisa hoje em dia, né? E ela se faz também com parceria, tá? A gente investe bastante para ter um time próprio para desenvolver um monte de coisa, temos um time grande nesse sentido, mas cada vez mais as frentes de tecnologia são muito variadas, né? Na parte de originação, na parte de produção, na parte de logística. Então, tal qual a parte socioambiental envolve todos os funcionários, eu penso que a tecnologia ela não pode estar circunscrita à empresa, né? Cada vez mais ela vai ter que permear tecnologias que são desenvolvidas por outras empresas, startups, empresas menores, e conseguir amarrar isso na construção. O valor está aí, né? E você conseguir amarrar uma construção de uma ferramenta que seja ampla. E para isso você tem que se comunicar. Você vai ter que buscar parcerias aí, não dá para a empresa internalizar cada passo dessa inovação. Acho que esse é o complemento que eu ia fazer.
Ok, bom, então eu gostaria de agradecer, Dante, Juliana, por generosamente responder todas as questões aqui. A gente sabe que tem mais perguntas, que vocês encaminharam, infelizmente não deu tempo, mas todos os comentários e todos os pontos abordados com certeza serão muito bem analisados, vistos por toda a equipe da AMAGE aí. Muito obrigada até para os nossos próximos eventos, para a gente sempre também aprimorar e trazer novos pontos importantes para a discussão, para essas conversas que são tão necessárias nos dias de hoje. Então, mais uma vez, Dante e Juliana, muito obrigada, viu? Bom, nós vamos seguir aqui então. Antes da gente encerrar, eu gostaria de convidar vocês para relembrarem comigo alguns principais pontos que nós apresentamos hoje. A AMAGE compreende a importância do seu papel para acelerar a transformação da cadeia de valor. Frente ao alerta das mudanças climáticas, o compromisso Carbon Net Zero é expressado, aliás, abraçando a iniciativa Science Based Targets, com a campanha Business Ambition for 1.5 Centigrades e se tornando parte do movimento Race to Zero, com um passo a passo bem consistente para alcançar, de fato, uma descarbonização até 2035 e emissões líquidas zero até 2050. Este é um desafio a ser superado com um investimento em tecnologia e inovação e em uma agricultura regenerativa e de baixo carbono, que preserve florestas, água, solo, biodiversidade, O compromisso vai além das operações. A meta da AMAGE é alcançar uma cadeia de grãos livre de desmatamento e conversão de vegetação nativa até 2025, monitorando geoespacialmente 100% dos fornecedores diretos e indiretos. O Origins, um programa de garantia de origem 100% digital, rastreável, zero desmatamento e conversão de vegetação nativa, que identifica aí as áreas preservadas e o estoque de carbono correspondente. As metas ESG têm sido trabalhadas com afinco para que todos os compromissos propostos sejam de fato atingidos. Os resultados mostram que a AMAGE está com o caminho traçado aí, rumo aos seus compromissos com o futuro e segue dando total transparência às suas ações por meio do relatório de progresso anual, sempre com o olhar direcionado para onde quer chegar. E não alcançará, no caso, esses desafios sozinha. Ela vai continuar trabalhando junto com os outros atores da sua cadeia de valor. E assim, produz, inova e valoriza a vida em todas as suas formas, em harmonia com a terra e também com as pessoas. Eu gostaria de lembrar a vocês que nós enviaremos um e-mail com todo o conteúdo deste evento e dos nossos compromissos para ser acessado posteriormente. Nós agradecemos agora você que investiu seu tempo para estar aqui conosco nesta manhã, conhecendo os compromissos da AMAGE. Então, eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua participação, essa interatividade, essa conexão. Numa próxima oportunidade, a gente volta a se falar, a gente volta a se ver. Então, em nome da AMAGE, tenha um ótimo dia e até uma próxima.